Olá pessoal, estou aqui hoje para poder apresentar um pouco mais sobre o lançamento oblíquo. Esse trabalho foi proposto pelo nosso docente de Física Mecânica Danilo Sandi. E este vídeo foi desenvolvido pelos discentes Ana Virgínia de Souza Melo, Rodrigo de Souza Melo e Vitor Pinheiro Aguiar Silva. Começando a nossa temática, o lançamento oblíquo ou lançamento de projétil é um movimento realizado por um objeto que é lançado na diagonal. Porém, por conta da gravidade, ele é puxado para baixo, descrevendo uma trajetória parabólica, unindo movimentos na vertical, que sobe e desce, e na horizontal. Assim, o objeto arremessado forma um ângulo θ entre 0 graus e 90 graus em relação à horizontal. Para poder conseguirmos entender como é realizado o lançamento oblíquo, nós fizemos a análise do trajeto em dois modos para termos uma compreensão total do que está sendo visto. Por isso, fizemos a separação dos eixos. No eixo X, teremos a presença do movimento horizontal e no eixo Y, teremos a presença do movimento vertical. Iremos começar com o movimento vertical. A visualização do trajeto em Y é de uma trajetória parabólica. Neste caso, precisamos decompor a força diagonal em força horizontal e vertical. A força vertical receberá o VOY. O VOY é igual ao VO vezes o seno de θ. E o VOX será a força horizontal, que será composto por V0 vezes o cosseno de θ. Na vertical, quando decompomos as forças, o nosso objeto sobe cada vez mais devagar, chegando na altura máxima do percurso. A sua velocidade se torna nula e depois ele descerá cada vez mais rápido por conta da gravidade que exerce nela. A aceleração aqui é igual a menos gravidade e aqui vale aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. É importante salientar que, na subida, o movimento é progressivo e retardado. Mas por que ele é progressivo e retardado? Ele é progressivo pois o deslocamento ocorre no sentido crescente da trajetória e retardado pois o módulo da velocidade está diminuindo. Já na descida, o movimento é retrógrado e acelerado. Mas como assim retrógrado e acelerado? Ele é retrógrado pois o deslocamento ocorre no sentido decrescente da trajetória e acelerado, pois o módulo da velocidade está aumentando. No ponto mais alto da trajetória, ou seja, na altura máxima, a velocidade do corpo se anula, ou seja, Vy vai ser igual a zero, pois é o ponto em que o corpo inverte o sentido de seu movimento e nesse ponto a altura atingida pelo corpo é máxima. O tempo de subida vai ser sempre igual ao tempo de descida. Em qualquer ponto da trajetória, o corpo tem duas velocidades de mesmo módulo, uma positiva na subida e uma negativa na descida. E com isso, nós passamos para as fórmulas. As fórmulas do lançamento oblíquo no sentido vertical são as mesmas do MR-UV, movimento retilíneo uniformemente variado. Você já sabe as fórmulas de MR-UV. Você só precisa saber o que você vai mudar. Ou seja, não precisa necessariamente você gravar essas fórmulas, porque você já sabe elas. Entendeu? Neste caso aqui, nós temos a equação da posição dos espaços. Nós temos que posição final é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Nós sabemos que isso é a equação da posição. Nós iremos substituir o S e o S0 por Y e Y0, porque nós não estamos tratando de posições, e sim de alturas. E nós sabemos que a altura inicial ela sempre vai começar com 0. Então, nós conseguimos deduzir que a altura final é igual a velocidade 0 em Y vezes o tempo menos gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. E aí você me pergunta, por que esse menos? Por conta da orientação. Ou seja, se eu orientei que o meu G está para baixo e ele está subindo, a minha altura está subindo. Pensa no trajeto parabólico. Ele vai subir.
A partir do momento que ele sobe, a gravidade puxa ele para baixo. Então vai ser menos a gravidade. Se eu orientei a minha gravidade para baixo, ela vai ser menos GT. Mas se eu orientar a minha gravidade para cima, neste caso ela vai ser mais GT. E vale salientar que o VOY, como nós falamos antes, será o VO vezes o seno de alfa. Aqui nós temos a equação da velocidade VY, o famoso vovoat. Nós iremos mudar apenas a velocidade, que vai ser a velocidade em Y, e a aceleração, que vai passar a ser a gravidade. Aqui, no mesmo caso do outro. Por que o sinal do menos? Por conta da orientação da gravidade. A orientação da gravidade, neste caso, foi orientada para baixo. Ou seja, então vai ser menos a gravidade vezes o tempo. Onde VOY vai ser igual a VO vezes seno de alfa. E por fim, nós temos a última equação, que é a equação de Torricelli, onde nós temos velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Nós iremos mudar a velocidade, a aceleração e o deslocamento. A velocidade não vai ser a velocidade, vai ser a velocidade em Y. Me desculpem a redundância, mas vai ser a velocidade em Y. A aceleração vai ser a gravidade e o ΔS, que era o deslocamento do espaço, vai ser o deslocamento da altura. Mais uma vez, velocidade 0 em Y é igual a velocidade 0 vezes o seno de alfa. E com isso, nós passamos para o movimento horizontal. Bom, no eixo X, pegando o mesmo exemplo, nós iremos ter uma velocidade constante. Ou seja, ela não vai mudar. Nós vamos ter aqui um movimento retilíneo uniforme. Mas como? Como eu vou conseguir enxergar isso? Pense aqui que nós temos esses 3 minions. Esses 3 minions estão olhando a nossa trajetória para cima. Você, telespectador que está assistindo, você está vendo a trajetória de frente. E os minions estão ali vendo a trajetória de cima. Eles não vão ver uma parábola. Eles vão ver uma reta. É uma reta, sim, constante. Eles vão ver uma reta constante. E essa reta vai ser movimento retilíneo uniforme, o famoso MRU. Algumas observações que nós temos que levar em consideração é que o tempo que o objeto permanece no ar está relacionado com a altura. Quanto maior a altura, maior o tempo de permanência no ar. Essa setinha de baixo vai ser chamada de ΔX, que vai ser chamado de alcance. E o alcance só vai ser máximo quando o ângulo, este ângulo que eu vou lançar ao meu objeto, for de 45 graus. O vetor velocidade é sempre tangente à trajetória em cada ponto. Se 2 ângulos de lançamento forem complementares entre si, por exemplo, um α1 mais um α2 der 90 graus. A velocidade inicial for a mesma, o alcance horizontal vai ser o mesmo. Por exemplo, aqui nós temos 2 exemplos de ângulos diferentes. Porém, esses ângulos eles são complementares. A soma deles dá 90 graus. E a velocidade inicial, vamos supor que é a mesma. Então, sabendo que a velocidade inicial dos dois são as mesmas e que a soma dos 2 ângulos dá 90 graus, eu posso dizer que o alcance horizontal é o mesmo. Perceba que apesar de um ser maior e outro ser menor, o alcance foi o mesmo. E agora, caímos nas fórmulas de lançamento oblíquo no sentido horizontal. Sendo o movimento apenas horizontal, a projeção do vetor aceleração da gravidade no eixo X é nula. Ou seja, a gente não tem aceleração, não temos a ação da gravidade atuando neste movimento. Na direção horizontal do lançamento oblíquo não existe aceleração. Nesse caso, o movimento é uniforme, o famoso mu, com velocidade constante. Qual é essa velocidade? O VOX que a gente desmembrou lá na frente. Lembra que a gente desmembrou o vetor V em VOX e em VOY, onde VOY era VO vezes o seno de θ, e agora nós temos o VOX, que é o VO vezes o cosseno de θ. Ok? E aqui nós temos a equação horária da posição ou do alcance horizontal. São as mesmas fórmulas de mu, só muda o alcance. S é igual a S0 mais VXT. É a mesma coisa que S é igual a S0 mais VT. Porém, nós agora temos um propósito diferente. Nós queremos calcular o alcance.
Então, o alcance vai ser a velocidade vezes o cosseno de θ vezes t. Mas, observe uma diferença entre a posição final e a posição inicial. Ele vai ser chamado de A. E ele vai representar o alcance horizontal, como eu falei para vocês, de um corpo de um lançamento oblíquo. O tempo considerado, ele deve ser o tempo total gasto que um objeto chegue na altura máxima e retorne ao solo. Ou seja, o tempo vai ser uma velocidade em y sobre a gravidade. No estudo do lançamento vertical, da queda livre, o tempo de subida até a altura máxima para um objeto em movimento ascendente é dada pela relação entre a velocidade do eixo y com a aceleração da gravidade. Sendo assim, a gente pode escrever que o tempo de subida vai ser igual a v de y, velocidade em y, sobre a gravidade. E sabemos que v de y é a velocidade vezes o seno de θ. E uma vez que nosso objeto vai retornar ao solo, o valor a ser considerado é o dobro do tempo da subida. Lembra que eu falei com vocês que o tempo de subida é igual ao tempo de descida? Então, a gente pode multiplicar aquele tempo duas vezes. Então, o tempo vai ser duas vezes a velocidade vezes o seno de θ sobre a gravidade. O tempo final. Essa é a soma do tempo de subida mais o tempo de descida. E concluindo, poderemos finalmente definir o alcance máximo de um corpo, que vai ser alcance é igual a velocidade ao quadrado vezes seno de 2θ sobre a gravidade. Agora, nós iremos passar por algumas aplicações do nosso movimento. Bom, este movimento, ele primeiramente é muito aplicado no canhão. O canhão foi um dos exemplos físicos bastante utilizados naquela época para poder explicar este movimento. Outro exemplo físico que foi bastante utilizado foi a catapulta. A catapulta, ela foi criada pelos gregos e com isso eles conseguiram explicar o movimento, explicar o porquê ele era tão forte, explicar porquê ele tinha uma angulação tão grande, porquê ele conseguia um alcance muito grande, e foi através do lançamento oblíquo que isso foi explicado. Nós temos também exemplos do nosso dia a dia. Por exemplo, no exemplo 1 e 2, nós temos dois jogadores de futebol. Nós conseguimos calcular o lançamento oblíquo que o jogador aplica sobre a bola. No exemplo 3, nós conseguimos ver qual a força necessária, qual o alcance necessário para poder o jogador acertar a cesta de basquete. E nos dois últimos exemplos nós aplicamos em exemplos olímpicos, nós traçamos as trajetórias oblíquas aqui. E um exemplo que eu achei muito engraçado foi para capturar um Pokémon nós também precisamos do lançamento oblíquo. Este aqui é um exemplo muito legal que nós deveríamos utilizar sempre para capturar os nossos Pokémons, ok? E por fim, trago para vocês uma curiosidade sobre o jogo Angry Birds. O jogo Angry Birds, desenvolvido pela Roivo, tem a funcionalidade de um lançamento oblíquo. Aqui eu trouxe um GIF ao lado para vocês, que vocês conseguem observar como é o funcionamento do jogo. O jogador, no caso, tem a finalidade de matar esses 3 bichinhos de verde, e ele tem que matar através de lançamentos oblíquos. Ou seja, se você souber que tem um método físico todo por trás deste jogo. Aqui nós temos as fórmulas de S igual a SO mais VT. Nós temos todos os tipos. Temos o alcance horizontal aqui no eixo X. Vai se formar sempre uma parábola que vai ter sempre uma altura máxima. Vai ter na altura máxima uma velocidade zero. E com isso, com esse exemplo físico, eles conseguiram desenvolver um jogo que ganhou muito e que ganha ainda muito dinheiro. Então, esta foi a nossa apresentação sobre o lançamento oblíquo. Espero que vocês tenham gostado. Um obrigado e até a próxima.